Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Lucas Picote. Estamos começando mais um Café e Bíblia para te abençoar. E hoje vamos falar um pouco a respeito do nosso coração. Nosso coração é algo fundamental para a nossa existência. Sem o nosso coração, nós não existimos. Sem o nosso coração, nós não vivemos. E Jesus, ele conta uma parábola a respeito de qual tipo tem sido o nosso coração. E vamos ver sobre essa parábola hoje. Abra comigo em Mateus capítulo 13. A palavra de Deus diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, por isso ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear, e quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram por não terem raízes. Outra parte caiu entre espinhos, cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, a 60, a 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. É muito interessante que os discípulos, depois disso, eles questionam: Jesus, por que tu falas em parábolas? É algo muito lindo que Jesus ele simplificava aquilo que ele queria ensinar. Jesus ele mostrava de uma forma mais objetiva e clara aquilo que ele queria sinalizar para as pessoas. E algo ele começa dizendo, contando a respeito de um semeador que saiu a semear. Quando o semeador ele sai a semear, quando a planta é semeada, o grão é igual a todos. A grande diferença é qual é a terra que está sendo colocada, em qual terra está sendo plantada. Todos nós, um dia, na escola, já plantamos um feijão dentro de um potinho de café com um pouco de algodão. E alguns feijões cresciam, outros não. Uns morriam, outros não, porque era do cuidado que tinha que ter com o pé de feijão. Assim é a palavra de Deus dentro do nosso coração. Como ela tem sido lançada? A semente é a mesma, a palavra é a mesma. O coração que é diferente, a terra que é diferente. E o primeiro coração que ele fala, a primeira terra que ele fala é: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Quando nós vemos isso, muitas pessoas, elas até recebem, a palavra é lançada ao coração dela, só que não dá tempo de brotar, não dá tempo de produzir raiz, porque o inimigo muitas vezes vem, tira a semente, algo acontece e essa palavra, essa semente que é lançada, ela não consegue penetrar o coração, porque eu também muitas vezes o coração está tão fechado, o coração está tão impermeabilizado para receber a semente, que a semente ela não consegue ser brotada e abre espaço para que as aves venham e comam essa semente. O nosso coração muitas vezes está muito fechado para aquilo que Deus tem lançado aos nossos corações. O nosso coração muitas vezes está fechado para os ensinamentos de Jesus. O nosso coração está fechado para aquilo que o Pai quer nos ensinar. A outro tipo de terra ele fala: parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas queimaram, secaram, porque não tinham raízes. Toda árvore, ela precisa ter raiz. Certa feita, estava viajando, conhecendo um parque muito lindo, e chamava Parque das Sequoias. As sequoias, elas chegam a alturas imensas. Só que quando a gente vê o tamanho de uma árvore, de uma sequoia, as raízes dela são muito maiores. Essa palavra ela caiu, muitas vezes ela cai no nosso coração, mas ela não cai de uma forma certa e ela não produz uma raiz. Toda árvore precisa de uma raiz. E o nosso coração muitas vezes é desse jeito. A palavra cai, ela até começa a brotar, só que nós não temos raízes. E o que acontece? O sol vem,
queima e mata aquilo que Deus lançou aos nossos corações. Porque muitas vezes nós rejeitamos as pressões do mundo, nós caímos nas pressões do mundo, nós voltamos às velhas práticas, nós não abrimos mão daquilo que Deus pede para que nós abríssemos mão. E o que acontece? Não dá tempo da semente criar raiz. Ela até começa a brotar, mas logo vem a chuva, logo vem o sol e queima e destrói. O terceiro e último coração fala assim: outra parte caiu entre espinhos, cresceram, sufocaram as plantas. Muitas vezes estamos assim. A palavra é lançada, mas pelas pressões da vida, pelo nosso dia a dia, pelo formato de como nós temos levado muitas vezes ao nosso dia a dia. A palavra de Deus ela até entra no nosso coração, mas ela é sufocada por uma crise familiar, ela é sufocada por uma crise financeira, uma crise no emprego, algo do tipo, e ela não produz raiz. E nós queremos que outras coisas produzam raiz. Mas ele fala ainda sobre a última terra que produziu boa semente, e que fala assim: outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, a 70, a 30 por um. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Muitas vezes, o nosso coração precisa ser uma boa terra. A semente, ela é a mesma. A semente, ela é lançada a todos. O que muda é o coração. O que muda é a terra. O que muda é o jeito a qual nós cultivamos essa semente dentro de nós. O Pai quer que nós cuidemos muito bem da semente que é lançada nas nossas vidas. O Pai quer que a gente cuide de fato daquilo que Ele tem lançado sobre as nossas vidas. Porque quando nós cuidarmos bem daquilo que o Pai tem sobre nós, nós produziremos 30, a 60, a 100 por um. Porque quando a semente é boa, a semente é diferenciada, a semente ela é aquilo que o Pai tem lançado todos os dias no seu coração, a boa palavra. Basta nós termos um coração completamente mudado, um coração completamente diferenciado. Se você quer ter cada dia mais um coração quebrantado, uma terra boa na sua vida, acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe o nosso canal e seja cada dia mais edificado e transformado segundo a imagem de Deus. Deus te abençoe e até a próxima. Você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.